Imagina se eu te disser que antes de Adão, Eva, já existiu outra humanidade, o mundo inteiro, e que Deus teria destruído tudo. O mais louco é que a Bíblia deixa algumas pistas sobre esse mundo esquecido. Se isso te deixou curioso, já deixa seu like, porque esse vídeo vai mexer com a tua cabeça. É sério, cara. Acompanha. Vem comigo. A maioria de nós pensamos que a Bíblia começa simplesmente assim. No princípio, Deus criou os céus e terra. Só que logo depois vem um versículo que deixa tudo muito estranho. A terra era sem forma e vazia. Só que no hebraico a palavra era também significou se tornou. Ou seja, a terra se tornou sem forma e vazia. E isso, cara, pra mim muda tudo. Ela não foi criada destruída, ela foi destruída. Dá pra entender? Isso meio que abre margem pra dizer que existia uma terra antes da nossa. Mas vem comigo pra você entender tudo isso. O original do hebraico usa duas palavras, tohu, caos total, e bohu, desolação e ruína. Talvez eu tenha pronunciado meio que errado, mas eu acho que deu pra entender. Essas palavras não aparecem na Bíblia para falar de algo sendo criado. Geralmente aparece para falar de julgamento, catástrofe ou até destruição. Ou seja, a descrição é de algo que foi arruinado, não criado bagunçado. E isso meio que deixa a gente meio que pensando e até confusos. Cara, e para falar um pouco mais dessa teoria, eu vou tentar entrar um pouco dentro da Bíblia, beleza? Profetas como Jeremias, Isaías e Ezequiel citam algumas pistas de um mundo que existiu antes. Por exemplo, Jeremias 4:23 descreve a terra vazia, sem homens, sem cidade, escura e Deus destruindo tudo. Alguns estudiosos dizem que esse texto não fala do futuro, mas de algo que já aconteceu. E detalhe, cidades implicam a civilização. Mas qual civilização se Adão ainda nem existia? Pra mim tem coisa aí. E aqui começam algumas teorias. A teoria número 1 fala de um mundo pré-adâmico. Seriam seres inteligentes criados por Deus antes de Adão. Não necessariamente igual a nós, mas com intelecto, sociedade e talvez tecnologia que a gente nem imagina. A teoria número 2 falam de anjos caídos que viviam aqui. Muitos acreditam que Lúcifer governava a antiga terra, e quando ele se rebelou, Deus destruiu tudo como julgamento. A número 3 fala de uma terra espiritualizada. Também tem quem diga que era uma terra mais leve, não física igual a de hoje, mas foi destruída e recriada num formato material e humano. No livro de Isaías 14 diz: Tu que debilitava as nações. Mas espera aí, quais nações se Adão ainda nem existia? Agora vamos falar de uma guerra cósmica, que talvez tenha apagado tudo. Se Lúcifer tinha domínio aqui, como algumas teorias sugerem, a rebelião dele gerou uma guerra, e essa guerra teria destruído o planeta. A Bíblia diz que tinha trevas profundas, abismo, águas cobrindo tudo. E isso lembra o quê? Um planeta inteiro, devastado. Mano, isso não é descrição de criação, isso é uma descrição de destruição pesada. Beleza, agora pensando que realmente existiu uma terra antes da nossa, e que Lúcifer talvez governava essa terra. Meio que o capítulo 1 de Gênesis fala da reconstrução dessa terra. E um fato bem curioso, tá? Que eu nem tinha colocado no roteiro, mas eu acabei lembrando quando eu tava fazendo esse vídeo para vocês. Em Apocalipse, Deus descreve algo semelhante. Depois de toda a destruição da terra com pragas, doenças, meteoros, águas envenenadas, ele meio que, depois da vinda dele, ele meio que descreve uma recriação da terra. Então meio que isso já teria acontecido uma outra vez e só seria uma terceira recriação. Vamos lá, para mim agora tudo tá fazendo sentido. Gênesis 1 não seria a criação do zero, mas sim uma reconstrução, como se Deus estivesse limpando os escombros da terra antiga. A frase haja luz não é Deus criando o sol talvez já até existia, é Deus revelando a luz. A luz estava encoberta pela escuridão, como se tirasse a lona preta de cima do planeta. Dá pra entender? Tá, e talvez você me pergunte, por que Deus esconderia isso tudo da gente? E eu vou tentar te dar algumas respostas que sejam meio filosóficas, beleza? Talvez para evitar a idolatria do mundo antigo, ou até mesmo para proteger a gente de repetir os mesmos erros, coisas que a gente viu que não deu muito certo com Adão. E porque talvez isso faça parte de um mundo espiritual, a queda de anjos e a criação do homem. Até Jesus chegou a dizer: há coisas ocultas desde a fundação do mundo. Talvez algumas dessas coisas sejam isso. Dá para entender? E o mais louco de toda essa teoria é que tem pistas em até outras culturas. Por exemplo, algumas culturas antigas falam de um mundo destruído antes do nosso, civilizações afundadas, guerra dos deuses e eras anteriores. Egito, Suméria, Índio e até tribos indígenas no Brasil falam disso. Será que é coincidência tudo isso? Ou talvez o mundo todo tenha guardado pedaços da mesma história? Vai saber, cara. E até na arqueologia atual tem coisas que não dá pra explicar. Existem coisas que a própria ciência não consegue explicar. Por exemplo, artefatos mais velhos do que deveriam existir, estruturas gigantes no fundo do mar, tecnologias impossíveis para povos antigos. A gente vê isso muito nas pirâmides do Egito, né? Coisas que ainda tem para se descobrir, para se desenvolver, mas beleza. Isso é tema para um outro vídeo.
e até cidades soterradas, quilômetros de profundidade. O pessoal chama de OPA-ARTS. Eu talvez não tenha pronunciado certo também. Meio que são objetos fora do tempo. Mas e se esses objetos forem de uma antiga humanidade destruída? A pergunta que fica é, se existiu uma Terra antes da nossa, se existiu outra humanidade, se existiu uma guerra espiritual que destruiu tudo, então o que significa pra gente? Será que a gente está vivendo uma segunda chance da criação? Será que Deus destruiu todo aquele mundo por causa da violência, da corrupção, da maldade? Será que estamos repetindo os mesmos erros? Mas isso aí vai ficar pra você pensar. Comenta aí nos comentários se você gostou dessa teoria, se você tem algo para acrescentar e se você acredita que ela possa ser real. Muito obrigado, até o próximo vídeo, valeu!